telespectador, muito boa noite. Temos hoje como convidada a doutora Daiane Alves, ela é cirurgiã dentista, especializada em ortodontia, e veio conversar conosco sobre reabilitação oral. Tudo bem, Daiane? Tudo bom, doutor. Ô, Daiane, objetivamente, o que é reabilitação oral? A reabilitação oral é a área da odontologia que se preocupa com a reabilitação completa da cavidade bucal, envolvendo todas as áreas da odontologia. Então, a reabilitação é um conjunto de procedimentos. Explique para nós, assim, passo a passo. Isso. Seria um conjunto de procedimentos. Na reabilitação oral, a gente vai ver quais são as necessidades do paciente para que a gente possa indicar qual é a área mais específica para tratar. Normalmente, o paciente ele não tem uma indicação só. Por exemplo, o paciente ele tem ausência de dentes. Então, a gente vai reabilitar através da prótese. Mas, às vezes, antes de colocar aquela prótese, o espaço ele não está ideal para a colocação daqueles dentes. Então, a gente encaminha antes para a ortodontia. Mas, antes de fazer a ortodontia, ele precisa estar com a higienização em dias. Então, ele passa no clínico para fazer a parte de limpeza. Então, a reabilitação oral, ela tem uma visão geral daquela cavidade bucal e quais são as especialidades que ele precisa passar e suas etapas para que fique algo bem assertivo. Se fala muito que esses alinhadores ortodônticos são muito caros, certo? Existe uma opção assim mais econômica? Então, assim, já foi muito caro, né? Hoje em dia, existem planos de parcelamento que os alinhadores oferecem e é muito caro, assim, entre aspas, relativo ao tratamento, né? Os alinhadores, além dele tornar a ortodontia mais rápida, então, por ser uma ortodontia mais rápida, você sente mais o impacto financeiro, mas, em compensação, existem meios de pagamento hoje que eles facilitam bastante. Então, não tá tão caro, porque também existem os similares, né? Que dá pra gente conseguir fazer o tratamento com alinhadores invisíveis de uma forma que fique rápida e satisfatória para o paciente. E quando parte para a parte de implante? Os implantes dentários têm resultados funcionais muito bons, mas estéticos também? Também. Na verdade, o implante hoje é o que a gente tem de melhor no mercado, né? Porque além da reabilitação, ele trabalha com outras funções. Ele devolve função mastigatória, ele devolve estética, mastigação para o paciente. Então, normalmente, além dele trazer a parte estética, que é o que normalmente as pessoas buscam, ele traz outras áreas também da reabilitação que são muito mais importantes do que a estética. As pessoas que são, assim, quase completamente desdentadas, eles têm uma absorção muito grande da parte óssea, né? Como Isso. É que funciona hoje? Esses enxertos ósseos já desapareceram? Ou se usam enxertos heterólogos, autólogos? Como é que funciona isso? Hoje em dia, a gente ainda faz muito, né, essa parte de enxerto, porque boa parte das pessoas que são desdentadas, elas passaram por traumas, né, no passado. Então, elas têm perdas ósseas severas. Isso hoje não impossibilita de você fazer um implante dentário. Só que, antigamente, os enxertos eram um pouco mais traumáticos, porque o paciente precisava ir para bloco cirúrgico para fazer o autógeno, como o senhor citou. Só que existe hoje técnicas que a gente consegue aproveitar a parte que o paciente tem um osso e tentar fazer só com aquele osso que o paciente tem, mas existem casos que a gente não consegue e realmente precisa enxertar. Então, tem os enxertos que a gente consegue comprar o osso do laboratório, que é aquele osso mais sintético, e a gente faz a colocação no paciente e aguarda o tempo de cicatrização para o organismo reabsorver e produzir mais células na região. Quer dizer que não há mais necessidade da retirada do osso do paciente, você pode usar já o osso laboratório. Normalmente dá para usar. Aí, assim, essa retirada a gente deixa para casos de perda ósseas muito grandes, né? Aí a gente realmente faz o autógeno, mas são poucos casos que a gente faz hoje em dia. Porque geralmente quando tem um desdentado é já de uma idade mais avançada, né? Aí já é uma cirurgia que torna o risco maior. Então, eu não posso chamar assim de risco maior, né? Porque como a odontologia ela avançou muito, hoje a gente consegue assim ter técnicas muito seguras, até para pacientes mais idosos, né? E a reabilitação oral em si, quando pega um paciente idoso, a gente faz todo aquele check-up, a gente pede exame para a gente poder ver a estrutura óssea do paciente e a gente pede também os exames médicos para a gente poder entender como é que está aquela saúde, para que o paciente não seja colocado em risco em momento nenhum. Então, como a odontologia avançou bastante, a gente tem muito cuidado em relação a tratar um paciente mais velho, porque a gente faz todo esse acompanhamento, apesar de não ser medicina, mas a gente entra em contato com o médico que faz o acompanhamento, pede autorização para que o paciente faça algo muito seguro, algo que fique realmente bom e que não traga nenhum prejuízo e nenhuma dor para o paciente, né, durante o procedimento. Daiane, quem faz esses implantes, em tese, não precisa de lente de contato? Normalmente não, porque assim, o dente que vai fixado no implante, ele é de porcelana.
certo? Já vai prontinho Então já ali. vai prontinho, já vai esteticamente bom, e aí não precisaria da lente. A lente normalmente é para mascarar alguma coisa, e está muito associado a dentes que não tá esteticamente bons. Então é mais para dentes saudáveis ou dentes bem comprometidos que a gente quer mascarar a aparência. O que é que você diz em relação aos implantes das facetas? É muito bom, de verdade. Os implantes a gente super recomenda, né? Porque é uma reabilitação muito completa. As facetas a gente super indica, mas não é todos os casos que a gente indica, né? Então, a gente precisa ver como é que aquele paciente mastiga, se essas facetas elas vão ter esse ponto de contato muito forte, porque assim, a ideia é a gente fazer um tratamento que seja assertivo e que o paciente não fique tendo recidivas no dentista e nem dor de cabeça. Então, para a gente reabilitar um paciente com faceta, a gente precisa ver se ele tem bruxismo, a gente precisa verificar como é que ele morde, para que a gente possa reabilitar de uma forma segura e sem contratempos de ficar quebrando e ele ter que estar voltando constantemente ao dentista. O Daiane, deixa as suas redes sociais para quem quiser falar com você ou até mesmo marcar uma consulta. Joia, eu vou deixar daqui da clínica, que é a Dental Clean. A gente tá no Instagram, @DentalClean, e vocês podem me encontrar por lá, se vocês quiserem dar uma passadinha lá para fazer uma avaliação e conhecer como funciona essa parte da reabilitação oral, estamos à disposição. Daiane, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E você em casa não saia daqui, voltaremos após o intervalo. Luciana, agora é a minha vez, vou fazer umas perguntinhas para você. Fala sobre a Revita Fio e como a clínica começou. Se olharmos para a nossa trajetória, que somos sócias, eu e minha irmã, nós trabalhamos com cabelo desde o início da nossa trajetória empresarial, há 13 anos atrás. Nós abrimos uma clínica de estética, onde lá nós tínhamos a parte de salão de beleza, onde a gente trabalhava a beleza do cabelo. Mas esse paciente, muitas vezes, chegava com queixas de problemas no couro cabeludo, queda capilar. As clientes que vinham da parte da estética, que muitas vezes tinham acabado de ter bebê, com uma queda pós-parto. E aí identificamos um mercado, uma fatia muito interessante de mercado, e uma oportunidade também de nos especializarmos nesta área. Luciana, sabemos que existem muitas clínicas capilares. Qual seria o diferencial de vocês? Doutora, o grande diferencial da Revita Fio é que nós trabalhamos uma tríade, né? De que nós entendemos que é importante analisar para o paciente ter sucesso no tratamento dele. Então, a gente tem que ter um couro cabeludo saudável, o paciente tem que tratar muitas vezes deficiências de dentro para fora e termos tecnologia de ponta para que esse paciente tenha um resultado extraordinário. Então, essas três situações vão fazer com que o nosso paciente ele tenha sucesso no resultado. Luciana, e como seria esse método que vocês trabalham? Na realidade, doutora, diante dos estudos que nós fizemos, nós entendemos que o cabelo ele passa por um processo de afinamento, perda de nutrientes, e ele começa a ficar adormecido e muitas vezes ele não tem força para nascer novamente. Por que reprogramação? Porque nós devolvemos nutrientes necessários para esse fio, aonde a gente restabelece a saúde capilar, devolvendo os nutrientes, e em seguida esse cabelo volta a ter espessura e ficar novamente aparente. E para a gente que trabalha com transplante capilar, essa reprogramação seria interessante? Demais. Inclusive, nós temos hoje procedimentos aqui pré-transplante capilar e pós-transplante capilar. E a senhora sabe a importância do paciente que tem os cuidados desse couro cabeludo, inclusive para o sucesso do transplante ser os 100% como a senhora já tem em seu consultório. Então, Luciana, se alguém tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre essa tecnologia que vocês criaram, como é que ele faz para encontrar? É super simples, hoje vocês nos acham através do nosso Instagram, Revita Fio Parnamirim, onde lá vai ter a nossa equipe comercial que vai te atender, vai tirar já algumas dúvidas e vai te encaminhar para o mais importante, que é o diagnóstico da sua deficiência para te dar um plano estratégico para a sua solução. Eu sou Felipe de Burque, médico urologista, e hoje eu vou tomar o microfone e vou fazer uma entrevista com o nosso querido amigo
doutor Emílio Leão. Boa noite, Emílio. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo em paz, né? Pronto para a entrevista? Prontíssimo. Emílio, hoje a gente vai falar sobre abdominoplastia, a cirurgia do abdômen. Quando essa cirurgia está indicada? A cirurgia do abdômen, abdominoplastia ou a dermolipectomia abdominal, ela é indicada nos casos, principalmente pós-gestação, onde a mulher, na preservação da espécie, ela faz a dilatação do abdômen, há um afastamento da musculatura dos retos abdominais e uma sobra da pele, principalmente da região infraumbilical na mulher. Existe também as cirurgias de dermolipectomia abdominal ou abdominoplastia para cura de eventrações, pacientes que têm um volume muito grande de gordura e faz essa pitose. E também nas cirurgias pós-bariátricas. Ótimo. E qual o resultado definitivo? Quanto tempo leva para a gente ter um resultado definitivo dessas cirurgias? Em torno de 6 meses. É uma questão só estética ou tem uma coisa funcional nisso também? Também a parte funcional. Esse afastamento da musculatura faz com que haja uma eventração e, às vezes, se pronunciam hérnias, principalmente na parte umbilical e também na parte inguinal. A cirurgia de lipoescultura tem alguma relação com a cirurgia da abdominoplastia, da cirurgia abdominal? É um polimento, entendeu? Já isso é um refinamento para a estética da cirurgia, onde determina uma cintura melhor e há um reaproveitamento dessa gordura para que ela seja injetada na área glútea. Interessante. É importante que você tenha esclarecido para a gente quais os pré-requisitos, quem está indicado para fazer esse tipo de cirurgia? Primeiro que esteja querendo fazer. A motivação é o fator fundamental. A pessoa pode ter um abdômen que vá até no joelho, mas não está querendo fazer, mas a motivação é importante para que ela fique satisfeita com o resultado. Segundo, que ela seja uma pessoa rígida, que todos os exames dela estejam dentro dos parâmetros da normalidade. Ótimo. Doutor Leão, deixe seu contato para quem quiser trabalhar com você e fazer uma cirurgia de reconstrução do abdômen. Meu contato é Manuel Emílio Leão no Instagram. Pode achar que vai achar todas as minhas localizações. Muito obrigado, doutor Leão, pela entrevista. Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos. Continue conosco. Estamos chegando no Dezembro Laranja e esse mês é o mês de campanha de prevenção do câncer de pele. E vocês sabiam que o câncer de pele pode acontecer também na mama? Fica aqui comigo, que estou aqui para tirar as suas dúvidas. Para esse episódio, eu convidei a jornalista Ana Cláudia Torpe, que vai participar conosco, trazendo as dúvidas da audiência. Vamos lá, Ana? Boa noite, doutora Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Muito grata pelo convite e é uma oportunidade muito importante de tirar as dúvidas de quem está em casa. E eu tenho uma primeira pergunta para você, doutora. O câncer de pele pode aparecer na região das mamas? Pode sim. O câncer de pele é uma lesão que pode aparecer em qualquer parte do corpo. Nas mamas, especialmente no verão, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque é uma área que normalmente ela está coberta, mas nem todo mundo tem o cuidado de usar protetor solar, certo? Então, há lesões na mama que são típicas de câncer de pele, que é o melanoma, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Doutora, a gente sabe que principalmente a pele branca, mas todas as peles, a gente sabe que a pele do seio ela pode ter alguns sinaizinhos, né? Algumas manchinhas, principalmente na pele branca. Qual o momento de ter atenção nesses sinais? Pronto, é muito importante estar atenta no autoexame das mamas à presença de alguma mancha, certo? Se essa mancha ela aumenta, se essa mancha ela modifica a coloração e se essa mancha é descamativa. Certo? Então, caso essa manchinha que aparece na sua mama, você observa em torno de 15 dias, 30 dias ou de um mês para o outro, entre um ciclo menstrual e outro, ela aumentou, deve procurar o mastologista ou dermatologista.
Perfeito. Aqui tem uma pergunta de uma telespectadora nossa que diz que adora tomar sol de topless, ou seja, sem a parte de cima do biquíni. Então, a pergunta é perigoso e aumenta o risco tomar sol sem a parte de cima do biquíni fazendo topless? Teoricamente, sim, certo? Porque quando a mulher expõe toda a mama, porque você imagina, né? Nós temos a nossa pele, que é exposta ao sol e já cria uma certa resistência. E em pele branca, a gente usa protetor solar no rosto, na face, mesmo assim, dependendo do grau de proteção e dos raios e do horário, você imagina uma pele que vive totalmente guardadinha no sutiã. Então, quem faz topless deve usar protetor com cuidado e repetindo a cada 2 horas. Então, teoricamente, aumenta sim a chance de câncer. Nesse caso, qual seria o fator de proteção que deve ser usado? Olha, normalmente, para paciente de pele clara, acima do fator 50. Para pacientes de pele negra, fator 30. Doutora, como é que no caso do aparecimento de uma manchinha é feito o diagnóstico? Pronto, veja só, é super importante isso aí. Aparecer uma mancha, a paciente deve procurar o médico, certo? Seja um mastologista ou dermatologista. Essa mancha ela vai ser avaliada de diversas formas, certo? Primeiro, a gente vai ver o formato da mancha. Então, as manchas que são de contorno regular, redondinha, normalmente elas são benignas. A coloração, aquelas manchas escuras, mais pretinhas ou de formato irregular são suspeitas, certo? Ou manchas que crescem muito rápido. E uma coisa interessante, Ana, é as manchas que elas descamam e sangram. Esse ano mesmo, recentemente, uma paciente minha do Hospital do Câncer, eu tive uma boa interferência de uma paciente, de uma médica do posto de saúde, que ela tinha uma coceirinha na região superior da mama, ela coçava e sangrava, coçava e sangrava. E quando a gente fez a biópsia, era um carcinoma base celular. E era uma lesão mínima, era como se fosse um simples sinal. Só que ele sangrava. A cada vez que ela coçava e tirava como se fosse a casquinha, sangrava, sangrava. E foi um carcinoma base celular na mama. Então, assim, é super importante, na avaliação do médico, ter esses parâmetros de formato, coloração, característica, certo? E a paciente está sempre atenta se essa lesão ela evolui ou não. O paciente em si ele vai ser o melhor observador de si. Porque a gente, como médico, às vezes tem lesões que você fica na dúvida da suspeita, então você às vezes até mede. Tem tantos milímetros, volte daqui a 2 meses ou a 30 dias e aí a gente vê como é que está. Ok, doutora. Tem aqui uma outra pergunta da Fernanda, nossa telespectadora. Ela pergunta se o tratamento do câncer de pele nas mamas pode deixar cicatriz ou alterar o formato da mama? Sim, pode sim. Sempre câncer, lembrar, todo tratamento de câncer a gente tem que tirar a lesão com a margem de segurança, certo? E como a mama é um órgão muito sensual e que ninguém quer ter cicatriz, mas infelizmente a gente tem que pesar aí risco-benefício. Então, a depender da lesão, a gente tem que tirar uma margem de segurança e vai deixar cicatrizes. E se for um melanoma, que é um tumor extremamente agressivo, a gente, além de abordar a mama, vai abordar também a axila. Então, com certeza vai ficar com cicatrizes. Mas hoje a gente dispõe de muita coisa para os dermatos para tirar essas cicatrizes. Hoje, atualmente, existe a reconstituição, né, do seio, em alguns casos, quando possível, né? E vamos supor que seja esse o caso da retirada que deixou uma cicatriz. Isso pode ser corrigido, ou de repente uma falta de volume, ou pode ser corrigido até com um preenchimento. Olha, boa pergunta, Ana. Pode ser corrigido, sim. Quando a lesão é só de pele, normalmente esses sinais são pequenos quando a gente diagnostica. Normalmente a gente faz só uma biópsia excisional, tira uma lesão de pele, ele não se aprofunda.
Então, não deixa grandes marcas, não tira conteúdo, porque é uma lesão superficial. Lembrando, é uma lesão da pele e da mama, não é uma lesão da glândula mamária. Mas se for, no caso de um melanoma, numa mama pequena, se for preciso, se faz uma correção, uma oncoplastia. Doutora Cláudia, quem quiser saber mais sobre este tema, ou mesmo entrar em contato com você, como é que pode fazê-lo? Bem, fica bem mais fácil entrar em contato comigo através do meu Instagram, certo? doutora.claudiapereira, e eu atendo consultório nas Graças, na Ilha do Leite e aqui em Boa Viagem. Fica a critério de vocês, só dá uma olhadinha no Instagram. Doutora Cláudia, eu quero agradecer a honra de ter participado dessas perguntas, dessas dicas que tanto enalteceram as nossas telespectadoras que têm tantas dúvidas. Muito obrigada e parabéns pela nova coluna, um excelente conteúdo. Muito grata. Cláudia, eu agradeço muito a você. Estrearmos juntas, né, as duas Cláudias, no dia 11/11, e muito feliz em poder contribuir para que a população tenha acesso a uma saúde com informação de qualidade. Estamos aqui para isso. Muito obrigada a todos e boa noite. O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você vai aqui de volta, tá tudo certinho. Você tá tarde assim, já vai embora pra casa, tá bem pra noite. Não queria que saísse aqui. Sai hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na maca para ir pro bloco segundo. Certo. Lá a gente vai fazer sua cirurgia. Ok. Ok? Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco,
pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Hoje vamos falar sobre as indicações de cirurgia da coluna. Quem precisa fazer e quem não precisa. Comigo, Dr. Cláudio Falcão. Ficou interessado? Então continue conosco até o final. Para este episódio, eu convidei a doutora Juliana Mena Barreto, farmacêutica e nutricionista, para tirar as várias dúvidas da audiência. Vamos lá, doutora? Vamos lá. Boa noite, doutor. Boa noite a todos os telespectadores. Vamos então aqui à primeira pergunta, né? Em quais situações a cirurgia de coluna se torna realmente necessária e quando o tratamento conservador ainda é a melhor opção? Bem, quando a gente vê um paciente pela primeira vez no consultório, a gente sempre opta pelo início do tratamento conservador. Algumas mudanças de hábitos de vida, medicações e uma reabilitação. A grande maioria dos casos a gente consegue resolver dessa forma. Cerca de menos de 8 a 10% dos casos não melhoram, tendem a cronificar. E aí a gente indica algum tipo de procedimento cirúrgico para tal, que vão dos minimamente invasivos até os mais, vamos dizer assim, não diria evoluídos, mas os mais abrangentes, a depender da doença de cada um. Mesmo assim, é importante falar, Juliana, que uma hérnia de disco tem comportamento diferente em várias pessoas e o tratamento não vai ser igual. Então, o tratamento tem que ser individualizado, isso é o mais importante. Mas sabendo que a grande minoria dos pacientes vai precisar de algum tipo de cirurgia. Certo. Ô, doutor, existe uma faixa etária em que a indicação cirúrgica é mais comum ou apresenta melhores resultados? Veja, via de regra, a gente consegue ter um maior volume de cirurgias na população a partir de 40 a 50 anos de idade. Por quê? Porque já tem um processo degenerativo de coluna evoluído, já estabelecido. Boa parte deles não se tratou adequadamente ou evitou que não evitou que chegasse a esse ponto. Mas o que a gente vê na última década é que essa população tem caído muito a idade. Então eu tenho visto cada vez mais no consultório pacientes jovens de 20 anos, 30 anos, com problemas graves e sérios de coluna. Isso aí é um fator, assim, é um problema multifatorial. Tem a questão genética, tem a questão da sobrecarga, a questão de sobrepeso, né? Hábitos de vida, como o sono, interfere muito na questão da dor, é impressionante. Então, tem mudado isso, já se foi o tempo que o problema de coluna era privilégio do idoso. Acabou-se. Doutor, e há diferenças na indicação de cirurgia de coluna entre homens e mulheres, considerando fatores como osteoporose ou degeneração discal? Veja, particularmente entre homens e mulheres, não. O que a gente percebe em cirurgia de coluna é que tem algumas doenças que têm uma predileção maior por homens, outras por mulheres. Quanto à questão da osteoporose, sim. Quando a gente lida com osteoporose, o tratamento tem que ser individualizado, como eu falei anteriormente. A gente trata a gente não trata exame, né, complementar. Então, o paciente, se é do sexo masculino ou feminino, se ele tem osteoporose ou não, o tratamento tem que ser individualizado para aquela pessoa, né? Então, é como eu falei até um pouco antes também, vamos falar da hernia de disco, uma das doenças mais simples da coluna. Num paciente que tem osteoporose, o comportamento é um, o tratamento é um. Quem não tem é outro. A dependendo da faixa etária também muda. Então, tem que ser uma coisa bem individualizada. Entendi. E quais são as principais doenças ou condições que mais frequentemente levam à necessidade de cirurgia, como hernia de disco, escoliose ou estenose do canal vertebral?
Veja, o carro-chefe continua sendo a estenose do canal vertebral e a hernia de disco. A hernia de disco nas pessoas com a faixa etária abaixo de 50 anos e as estenoses do canal vertebral, que são os estreitamentos do canal vertebral nas pessoas acima de 50 anos. O interessante é que o quadro clínico, a sintomatologia clínica é muito parecida. É muito parecida. Dor nas costas, dor na perna, dormência na perna, falta de firmeza na perna. Então, assim, só muda basicamente a faixa etária, mas esses dois são o carro-chefe das indicações de cirurgia na coluna e de procura no consultório médico também. Doutor Cláudio, para finalizar, a questão da queda, principalmente no paciente idoso, né? Quais são as consequências, os problemas que acarretam na coluna? Bem, a queda no idoso a gente considera como uma coisa catastrófica. Porque, falando de coluna particularmente, você pode ter o achatamento de corpos vertebrais, quer dizer, fraturas, que podem levar à perda de força nos membros inferiores, a perda de força em membros superiores e inferiores, ou quando não ocorre a perda de força, a dores incapacitantes. Boa parte dessas fraturas não precisa de cirurgia, mas uma parte considerável precisa, desde procedimentos minimamente invasivos, como a injeção de um determinado cimento ósseo lá para aliviar a dor e consolidar mais rápido a fratura, como também cirurgias maiores, que você tem que fazer uma descompressão grande para aliviar as estruturas nervosas que estão comprimidas, como a medula, como os nervos. Então você imagina que o idoso ele tem, via de regra, suas comorbidades e tal. Então você indicar uma cirurgia de um porte grande por conta de uma coisa que poderia ser prevenível, né? Então o idoso tem que ter cuidado com queda, né? Evitar ter em casa tapetes, evitar andar com sandálias, né? Tem que ter um ambiente altamente favorável ao idoso para que evite escorregão, tropeção, porque ele tem uma vida normal, vamos dizer assim, de repente pode transformar a vida dele num caos com a fratura de coluna dessa, né? Sim. E se tiver uma osteoporose associada, pode ser o trauma mínimo. O mais simples possível pode causar um transtorno na vida do idoso. Certo. Doutor, e quem quiser saber mais sobre o que falamos aqui, onde acessar, onde procurar, o que fazer? Perfeito. A gente tem um Instagram bem elucidativo e educativo, que é o @drclaudiofalcão. E se você tem dúvidas e quer ter uma conversa, uma consulta médica olho no olho, passar lá no consultório, DDD 81 3416 0000. Muito obrigada por todos os seus esclarecimentos. Doutora Juliana, muito obrigada pela participação. E você, espectador, continue aqui conosco na TV Nova Nordeste.